Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de segunda. Essa eu não sabia. E hoje nós vamos contar com o nosso convidado, né? A gente anunciou nas nossas redes sociais ontem, que é o nosso professor José Marcos. Nós vamos falar sobre o futuro na ficção científica. Vai ser um tema muito legal. Fala sobre algumas coisas nerds também. Porém, né, será que houveram previsões corretas? Será que não houveram? Será que alguns filmes, né, passam uma mensagem certinha para nós sobre a ciência, sobre algum ponto da ciência ou então um ponto da história? E para isso, então, eu vou chamar, né, com vocês. Olá, Gabriel, tudo bem? Cauã, Yasmin, pessoal entrando aí, ó. Nosso convidado já está nos assistindo, já está dentro da nossa live. De boa. Obrigado pela participação, Gabriel. E agora eu vou convidar ele. Vamos lá, aqui. Cauãzinho, tudo bem? E vamos que vamos. Aguardando o professor aqui. Professor. Professor. Yasmin França, tudo bem? Como estás? Ludmila entrou na nossa live. Veio participar aqui. Opa, já viu que Giovana Lopes, tudo bem, Giovana? Vladimir. Pessoal, quem ainda não viu a live lá do projeto Teatro, né? Fizeram um monólogo na pandemia muito bom. E a Giovana deu um show de apresentação. Olha aí, tudo bem, professor? E aí, Aramis, tudo bem? Tranquilo? Maravilha, maravilha, obrigado. Obrigado por você ter aceitado o convite, ter Eu que participado aí agradeço. conosco. Eu que agradeço o E, convite. Um tema desse é irrecusável. oh, valeu. E então vamos lá, vamos começar. A gente tinha separado alguns temas aí para a gente abordar, alguns temas Aham, engraçados, outros nem tanto, né? Eu estava vendo que sim, eu tinha separado algumas coisas, principalmente sobre os Simpsons, né? E a gente tem uma lembrança um pouco amarga lá de uma Copa do Mundo aí que a gente foi sede. é verdade. Os Simpsons previram a vitória alemã, né, em 2014. Ainda bem que eles não Então, previram com o 7-1, né? Ainda bem que essa parte ficou fora das previsões. foi, com Mas, certeza, show. Vamos lá então, professor. Vamos começar do início. Pessoal, o... hoje, só uma curiosidade do dia, hoje, dia 9 de novembro, 9/11 de 1989, é uma data histórica, né? Queda do Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas aí, uma guerra danada, uma brigalhada, mas deu tudo certo. ainda bem que a separação, a união, né, a reunificação da Alemanha aconteceu de forma pacífica, né, porque depois de tanta Sim, guerra era, era de se esperar alguma coisa conflituosa, mas não aconteceu, ainda bem, né? E hoje a pois Alemanha é é. um país próspero que Sim, até tem mostrado aí para o resto da Europa como que se deve tratar os imigrantes, como lidar com as diferenças, né? Porque a gente tem visto exemplar, né? isso, a gente tem visto vários movimentos de intolerância em outros países da Europa, inclusive nas urnas, né? Com E candidatos da extrema direita sendo eleitos, enfim. E a Alemanha se mantém um país um pouco mais aberto, um país que acho que entendeu um pouco dos resultados da sua própria história, né? E tenta, aprendeu, né? e tenta lidar melhor com essas questões do que outros países da Europa estão lidando, né? Com Ainda, certeza. ainda há muito a caminhar, mas
pelo menos Ah, eles mas estão já, no rumo certo, né? sim, sim, aprenderam com os erros, né? Entre erros e acertos Uhum. e são firmes e fortes lá, exemplo de nação. É, Maravilha. pois é. Vamos lá, professor. O que que você trouxe para nós, né? O que que você trouxe para a gente começar a falar sobre um pouquinho da ficção, de passado e futuro? Vamos lá. Então, a ficção científica é algo que aguça a imaginação das pessoas, né? Eu acho que tanto os escritores que se dispõem a escrever, ou cineastas que se dispõem a filmar, enfim, artistas que se dispõem a fazer ficção científica, são pessoas muito imaginativas e que têm uma curiosidade a respeito de como o futuro deveria ser, né? Ou pelo menos como eles preveem que o futuro possa vir a ser. Algumas obras são de teor muito crítico, né, de um teor distópico, né, que acreditam num futuro não muito promissor para a humanidade, e acabam fazendo das próprias obras uma alegoria a respeito do que a humanidade vem fazendo consigo mesma. Então, a ficção científica é bastante inspirada no tempo presente daquele artista, daquele criador, que acaba dando um recado alegórico, um recado artístico, ficcional, para o seu público. Então, a preocupação muitas vezes do artista da ficção científica é mais dialogar com uma ideia de humanidade do que exatamente acertar ou errar o futuro como se ele fosse um profeta. Acho que Sim. eu li uma frase muito interessante de um jornalista chamado Inácio Ramonet, que diz o seguinte, que nada envelhece mais rápido que o futuro, sobretudo na literatura. Essa frase é muito interessante porque nos traz essa ideia de que, assim que um livro de ficção científica é escrito ou um filme é criado, ele já está fadado a cometer erros no sentido de não ser exatamente uma profecia, né? A gente não pode levar a ficção científica a esse lado de que eles devem acertar a, a previsão das coisas, de que eles devem acertar um arranjo de futuro, como se eles estivessem fazendo algo profético. É um exercício, é um ensaio de imaginação que muitas vezes acerta e muitas vezes erra, e em muitos casos ainda nós não sabemos, né? O futuro abordado em várias obras ainda não chegou. Por exemplo, eu separei aqui 3 livros principais, né, que eu considero grandes ícones da ficção científica. O primeiro que eu separei foi O Admirável Mundo Novo, um livro do Aldous Huxley, um autor inglês, que foi publicado em 1932, quer dizer, foi publicado um pouco antes da ascensão do Hitler ao poder, Uhum. portanto, um pouco antes da ascensão do nazismo ao poder, mas ele se foca principalmente na questão do ser humano vivendo a sua segunda revolução industrial. E ele, assim como aquela obra Tempos Modernos, do Chaplin, ou Muito legal. Metrópolis, né? Que é Sim. um outro filme também bastante icônico, faz uma crítica a essa sociedade industrial, a sociedade que vive para produzir e não vive Sim. mais para desfrutar da própria existência. Então, Uhum. esse mundo é um mundo em que os seres humanos são produzidos em laboratório, né? Esse tal desse admirável mundo novo é um mundo em que as pessoas não são exatamente membros de uma família, mas toda a sociedade é vista como algo integrado, como algo único, porque as pessoas são criadas geneticamente, elas são produzidas em laboratório, a reprodução sexuada é rejeitada, é vista com maus olhos e não é praticada, né? E a partir dessa produção humana em laboratório,
as pessoas já vão aprendendo a que castas elas pertencem. É um mundo dividido em castas de acordo com o processo de produção da própria sociedade. Então, se você pertence à casta dos mecânicos, por exemplo, você já vai sendo condicionado a partir de um processo chamado hipnopedia, que é a educação através do sono. Então a pessoa fica ouvindo tudo que ela precisa aprender enquanto dorme. Imagina, Imagina, imagina né? só essa possibilidade, né, professor? Veja, ia ser uma coisa muito interessante, apesar Sim, que tudo que tem o pró tem o contra, né? A sim, gente sim, vai ouvindo, sei lá, matemática, por exemplo, a disciplina que eu leciono, meu Deus, sim. a gente tá lá dormindo. Cara, eu não ia conseguir dormir, por incrível que pareça. Não é? Parece estranho aprender coisas complexas enquanto se dorme, né? Pô, eu tenho até certeza que os caras iam falar que estão sonhando com o número um atrás deles correndo, né? Alguma coisa do tipo. Imagina, estão ali abrigados embaixo da raiz quadrada. Show, show. Verdade. Sensacional. Mas a questão que o livro aborda, ele faz uma crítica ao método, claro, que é uma espécie de hipnose, né, auditiva Sim, durante o sono, sim. mas o que ele mais critica no livro não é nem a forma de aprendizagem, mas é o conteúdo. Você só aprende É, aquilo que você precisa aprender para desenvolver o seu papel na sociedade. Então você não aprende a desenvolver um espírito crítico, você não aprende a ser criativo. Se você é da casta dos mecânicos, você vai aprender só mecânica e uhum, acabou. Inclusive, ele cita um, um momento lá da descrição que ele faz, que alguns bebês vão sendo gerados de cabeça para baixo, porque eles estão programados para serem mecânicos das naves espaciais e eles vão trabalhar muito de cabeça para baixo, então eles já vão sim, sendo sim. condicionados a ficarem nessa posição e a se sentirem sempre felizes enquanto estão fazendo isso. Quer dizer, eu só sou feliz se eu cumpro aquele papel, eu não tenho outro papel a cumprir, eu não sou um indivíduo, eu sou um membro Sim. de uma sociedade só a partir daquela ocupação que eu tenho. E em contraponto a isso, existe o mundo dos selvagens, que seria visto mais ou menos como o mundo dos aborígenes, em que as pessoas nascem com reprodução sexuada, vivem mais ou menos a moda antiga, né, em relação àquele futuro do livro. Sim. E aí o enredo todo é o conflito de um selvagem que acaba sendo trazido por pelo protagonista, ele acaba sendo trazido para a civilização é, como forma de promover a própria hipnopedia, ou como forma de promover a civilização, dizendo que ela vai educar aquele selvagem, que aquele selvagem vai se tornar uma pessoa civilizada, porque a civilização é o que há de mais correto a ser feito para a vida humana. E o selvagem se revolta, é isso que move a Sim. ação dramática do livro, né? Mas em termos de tecnologia, E, bom, o livro se passa em 632 depois de Ford. Ele faz essa alusão muito interessante ao Fordismo, né? Que não é tá. mais a era, né, humana não é mais marcada por anos depois de Cristo, mas é uma era Então, marcada por anos depois de Ford, né? O que louco. que, o Sim. que traz uma crítica, uma referência ao mundo industrial, ao mundo da sociedade de massas, né? Da produtividade em massa. E esse ano equivaleria ao ano 2540 depois de Cristo. Então estamos num futuro bastante distante, então não dá para saber direito o que o Aldous Huxley acertou, o que o Aldous Huxley errou, porque é um futuro que ainda está por vir. O que dá para Pois é, uma coisa que perceber. ele não colocou aqui Oi, pode falar. foi uma coisa que ele não colocou aqui foi uma previsão de pandemia, né? Imagina, nesse meio todo, É você tem verdade, uma contaminação em massa, né? Que aqui é verdade. acaba prejudicando alguns povos. Nossa,
Ia ser perfeito também. Ele não, eu imagino que ele não tenha colocado a doença no meio do enredo, porque ele queria, acho que, gerar um panorama de uma sociedade perfeita, né? De uma sociedade que já superou esses condicionamentos biológicos, ela já superou a sua própria biologia, né? Tanto é que os seres humanos não são reproduzidos de forma sexuada, a Sim, infelicidade não existe, porque eles tomam uma droga que é mais ou menos um paralelo crítico ao Prozac, né, ao antidepressivo. A droga se chama sim, Soma, né, certo. no livro. E as pessoas tomam aquilo como tic-tac, assim. Né? Eu fiquei, bateu um pouquinho de depressão, bateu alguma Já manda um. tristezinha, eu já mando uma para dentro e já aquilo já me deixa feliz, já me deixa alegre, já me deixa satisfeito com a minha própria vida. Então ele faz uma crítica, né, à era acho que estava no início do desenvolvimento desses remédios, desses conceitos também, inclusive, né, da Sim, sim. depressão, e essa ideia da felicidade a todo custo, né? É, Isso é uma coisa também que, na minha opinião, ele acertou, né? A nossa sociedade busca a felicidade a todo custo e, às sim, vezes, sim. não pensa nas consequências. A gente pode ver aí os impactos ambientais que a nossa sociedade de consumo tem causado, né? Com certeza. É, muito, muito legal. Eu gostei dessa, professor. É o que você falou. É uma coisa que, por mais que às vezes você traga, ou então a gente pega e aborda algum tema específico, né, nesse tema geral que a gente escolheu, muitas coisas acabam tendo um paralelo muito forte com a situação que a gente vive hoje, né? Sim, sim, muito. Talvez não tudo, mas um pouquinho só, a gente acaba falando, poxa, você falou da pílula da soma, da felicidade, veja, Uhum, hoje em dia, por conta dessa pandemia, desse isolamento todo que a gente viveu, os números de uhum. depressão, Sim, transtornos, sim. né, por ansiedade, cresceram muito. E tem um pouco a ver, se a gente traçar uma coisa Tem, meio, né, um paralelo assim, tem um pouco a ver, sim. você acaba tendo que tomar um remédio para não se deixar levar, para não o problema tomar conta, né, dessa, dessa Uhum, ansiedade, depressão, não tomar conta de você. Então, acaba sendo uma pílula da exatamente. felicidade, né? Não exatamente nessa linha, né? Uhum. É claro que a gente sabe que, ainda bem que nós já enxergamos a depressão como uma doença e que a gente está em Sim, sim. busca de lidar com isso, porque realmente não traz o bem-estar das pessoas. Mas a crítica que ele faz é que nós temos uma solução química para tudo, É né? isso. E talvez a solução não seja somente química, né? Acho que se a gente conversar com um terapeuta, ele vai Sim. dizer que o combate à depressão é mais abrangente do que simplesmente tomar uma medicação, né? Apesar de a medicação auxiliar, no tratamento, eu imagino que a pessoa tenha de mudar o seu modo de ser, de ser assim, de viver, né? Para Uhum. conseguir superar a depressão. É mais abrangente do que a química, só que a gente busca muito a química para ser feliz, né? Não é à toa que nós É, somos uma sociedade que se droga bastante, né? Que vai em busca da felicidade e do prazer a partir da transformação química do corpo, como o uso do álcool e de outras drogas, né? Nunca foi tão alto quanto agora. Então, nesse sentido, eu acho que ele acertou, assim, ele deu uma bola dentro, que é uma sociedade que busca a felicidade a todo custo através sim. do desenvolvimento científico e através da química, né? Uhum. É a busca pelo prazer. Outra coisa que eu acho que ele acertou é a questão da sexualidade banal, né? A Com sexualidade certeza. não é mais usada para fins reprodutivos, mas Uhum. as pessoas praticam o ato sexual é,
banalmente, assim, as pessoas não têm mais relacionamentos afetivos nessa sociedade do admirável mundo novo. Elas simplesmente se encontram para o ato sexual e não desenvolvem laços afetivos. É só uma questão erótica mesmo, que eu acho que, de alguma Sim, maneira, tem um pouco aí da nossa cultura, né? Das pessoas saírem por aí e quererem ficar umas com as outras só naquele momento sim, e aleatoriamente. aleatoriamente, e o cara sair pra festa falar que beijou tantas Sim, e ficar esse tipo de quantificação, né? Em vez de pensar na qualidade das tabela, relações. Eu pois acho que é. nesse sentido ele acertou legal, assim. Tem um outro aspecto que eu achei que ele mandou bem, que já está acontecendo, que é uma forma de entretenimento que existe no livro, chamada cinema sensível, em que você Hum, vai a uma sessão de cinema que tá além do 3D, né? Além da visão tridimensional e da sim, audição em perspectiva, você já tem outras sensações na sua própria cadeira. Sensações de temperatura, de textura, você tem o olfato aguçado, então você isso que trabalha eu ia com falar. os cinco sentidos, né? Sim, sim. É bem bacana. Se eu não me engano, é, tem, acho que em Santos, lá no, tem um cinema lá que ele tem um esquema que acho que todo. Eu nunca fui, mas eu só de ouvir falar. Você vai para a sessão de cinema, né, assistir o filme, e eles também te dão tipo um objeto, que eu não sei se é só tipo um papel, um cartaz, que em algum determinado momento o filme te mostrava, vai, tipo, cor azul. Aí você tinha que ir lá e, tipo, cheirar a cor azul no seu papel. Entendi. Era bem louco, assim. Eu nunca fui, sempre tive curiosidade. Eu não sei se isso Aham. ainda hoje existe, mas seria uma outra visão também, né? Além de você estar ali no Sim. 3D, tendo objetos saírem da tela, né? Você tem isso. Uhum. Se a gente for levar Exatamente. também no. Tem parques de diversão que a cadeira mexe, né? Você tá vendo ali o filme, é 3D, mas você Sim, tá em movimento exatamente. dentro de um carro. É muito Exatamente. legal isso. É muito legal. E nesse sentido ele já havia Sim, descrito, né, em 1932, que o cinema estava ali já havia mudado há pouco tempo do cinema mudo para o cinema audiovisual, e ele então sim, dá essa bola dentro aí de ampliar a ideia da sensação do cinema, né, de que o cinema ia expandir a percepção e as sensações enquanto nós estivéssemos assistindo a alguma coisa. Isso é legal. sim. Coisas que eu acho que ele não conseguiu imaginar legal e que já existem, por exemplo, as mídias, né? Ele não cita, não descreve muito bem a computação, né? Ele não, quer dizer, individualizada, também seria natural que as pessoas não tivessem celulares e não tivessem perfis no Instagram, enfim. É, Não faz muito sentido o culto ao indivíduo, já que a sociedade que é o grande motivo de vida das pessoas, né? Mas ele não fala de uhum, aparelhos individualizados, de celular ou computadores. As pessoas ouvem música ou registram gravações em fitas eletromagnéticas, que é uma coisa que, se eu não me engano, já acontecia à época aham, do Aldous Huxley. Se não acontecia, passou a acontecer logo em seguida, né? A gravação em rolo de fita eletromagnética se tornou uma forma de tecnologia, um suporte de tecnologia que durou bastante tempo, até o início aí do CD, da sim, digitalização, né, dos arquivos, sim, a sim. tecnologia eletromagnética, aí você sabe melhor do que eu quanto tempo que... Olha, eu sou meio ruim de data, mas foi bastante tempo, a julgar sei lá, pelas músicas, né? Uhum, Filmes também. Você falou que tinha aqueles rolos enormes lá, e depois veio a fita cassete.
Mas Hum. e hoje em dia meio que tá até até meio que querendo voltar, Sim, principalmente com os discos, né? Os LPs e tudo. O sim, pessoal cada vez mais tem buscado objetos. Eles voltaram a fazer tipo umas vitrolas, né? Com aquele braço, a agulha e vai riscando sim, assim. sim. Que a qualidade do som é muito, muito boa, né? Sim, a qualidade do som é melhor do que muito arquivo digital, né? Porque ela está ali É, de forma analógica, ela está ali de forma um pouco mais real, né? Do que a qualidade sim, digital. Então, nesse sentido, é melhor. Só que em termos de ficção ali científica, o Aldous Huxley não, ele não, acho que não foi o foco do mundo que ele imaginou, né? A gente lidar com tanta mídia. Isso é diferente em uhum, outros livros, né? Mas no Admirável Mundo sim, Novo, ele não citou. Outra coisa que eu acho que ele não imaginou que nós já estaríamos em outro ponto é a locomoção, né? Ele coloca a locomoção individualizada com helicópteros, mas ainda guiados, né? Não tem aquela coisa da automação que a gente já está certo. desenvolvendo, né? Veículos Ah, que não precisam exatamente da nossa condução. sim. E eu imagino que no ano 2540 depois de Cristo, esse tipo de automação estará muito mais desenvolvida, né? É um Se interesse da não, nossa é, sociedade, né? sim. Se não ultrapassado também já, né? Também até Porque ultrapassado, é verdade. tem umas empresas aí americanas ou europeias, não sei, eles têm esse protótipo desse. Seria um carro voador, mas ao mesmo tempo é um carro com hélices, né? Uhum. Eu vi uma imagem que era tipo sei lá, uma cápsula, digamos assim, com quatro hélices para poder fazer esse deslocamento, né? Aham. E isso é bem legal. Com certeza, com certeza não, vai. Não vou dar uma de Aldous Huxley aqui, mas vamos prever, sei lá, até 2030, uns 10 anos, já vai ter umas coisas bacanas aí para Sim, a gente sim. passear. Não, com certeza. Se a gente pensar que, né, se a gente pensar nessa tendência, se a gente já percebe que há o desenvolvimento de automóveis automáticos, né? O próprio Sim. metrô já Uhum. é uma prática, mas já é uma realidade, né? O metrô automático. É. É, então, é bem Esses provável que até carros. 2100, por exemplo, isso já Uhum. seja muito mais comum, né? A gente tem aquela empresa SpaceX, né, que voltou a mandar astronautas americanos para o espaço, por exemplo, Sim. e é muito louco. Aquele cara, como é o Elon nome Musk, dele? né? Elon Isso, Musk. Elon Musk. Aham. Ele, ele fez aqueles carros Tesla, né, que eles são automáticos e Sim. autônomos, digamos assim. Muito Pois louco. é. Então, o astronauta vai para o foguete, ele sai lá da sala de comando e vai até o foguete andando num carro desse. Tipo, ele sentado sozinho dentro do carro, Pois sem é. dirigir, sem nada, o carro vai. Cara, que sensacional isso daí. Incrível, né? Pois é. É uma tendência, né? A gente percebe que Sim, em algumas décadas a gente vai é, presenciar isso e vai, inclusive, conviver com isso cotidianamente. Talvez nós envelheçamos aqui sem sermos motoristas, né? Talvez. Não, imagina a gente, sei lá, vamos sair da Santo ou de São Vicente, Praia Grande, não sei de onde a gente mora, e vou viajar, sei lá, vou para Curitiba, fica uns 400 quilômetros daqui. Aí você tá Uhum. andando de carro ali e tal, aí você olha pro lado, tem um carro sozinho, tipo, ninguém ali dentro. Você olha na janelinha, não dá pra ver ninguém. Aí do Sim, nada o cara levanta, tipo, pô, acordei, ele nem tá dirigindo. Olha que coisa louca. exatamente, exatamente. É provável que isso venha a acontecer, né? Sim, E sim. nesse sentido, o Admirável Mundo Novo, não só ele, né, mas Uhum. outros livros que eu separei aqui, eu separei o Admirável Mundo Novo, eu separei o 1984, do George Orwell, nem fala disso também. Acho que muito por conta justamente da ideia de que eles não quiseram pensar no indivíduo como um ser que cultiva a si mesmo, que vai em busca da própria vida, da própria individualidade. Então,
não faz sentido criar um monte de coisas para uso individual, né? Mas Uhum. só faz sentido pensar no indivíduo como um sujeito alienado e como uma mera ferramenta de uma sociedade gigante e industrializada, produtiva para ninguém, assim, desumanizada, né? Acho que é por isso que eles não pensaram tanto em tecnologias individuais, assim. Mas há É. algumas coisas, há algumas coisas. Senão também esses livros, filmes e afins assim, eles iam ser, tipo, infinitos, né? Ia ser umas Sim, coisas exatamente, gigantes. Porque, exatamente. nossa, é o que você falou no começo, a ficção científica, ela te abre um leque de uma viagem, né, mental assim, Uhum, gigantesca. sim. Você pode ir de um fio de cabelo até algum outro planeta, por exemplo, passando por diversas coisas, inventando, criando. Sim, a É muito descrição não legal. acaba, né? Porque você pode lidar com todos os temas da realidade, inventando, inventando, inventando. Tanto é que o Aldous Huxley escreveu, não é exatamente um Admirável Mundo Novo 2, porque a trama do livro, a narrativa do livro, se encerra ali e pronto, né? Mas ele completa o mundo, a descrição desse Admirável Mundo Novo. Então ele tem como se fosse um grande apêndice, né? Do livro Admirável Mundo Novo, ele escreve então um outro livro só descrevendo e complementando aquele mundo novo que ele havia criado no livro original. Ele não cria outro enredo, ele não cria outra história, mas ele Aham. cria como se fosse um dicionário, uma compilação de todas as tecnologias ou de tudo aquilo que ele citou no Admirável Mundo Novo original. De tão rico que é, né, imaginar a Sim, sim. ficção Nossa, científica. esse livro eu te confesso que eu não conhecia, não lia, mas olha, vou pesquisar, vou dar uma olhada porque chama bastante atenção, né? Os itens que você Sim, trouxe, muito, muito interessante. é muito interessante, sim, é muito legal. Isso é muito legal. Esses três que eu selecionei, dos que eu já li de ficção científica, são os que eu mais gostei, são aqueles que mais nos levam a pensar de forma abrangente, né, sobre o futuro. São os Sim, que eu mais curti. show. Outro livro, professor, vamos lá, vamos mandar Outro livro. bala. O 1984 é engraçado, porque o título dele já é uma ideia de previsão, só que para nós já passou. Enquanto o livro do Aldous Huxley se passa no ano 2540 depois de Cristo, ou seja, nós temos aí quase meio milênio, né, mais de meio milênio para frente, né? O do George Orwell, 1984, já passou. O livro foi escrito em 48, publicado em 49, e justamente por ele escrever em 48, ele inverteu o 4 e o 8, ficou Ah, 1984, pode crer, é entendeu? verdade, é verdade. Agora que você falou, nossa, não tinha percebido. É É, verdade. ele inverteu o 4 e o 8 e Uhum. colocou o livro à frente. Aí você que é extremamente melhor de matemática que eu, uns 50 anos na frente, um pouco mais. 48 para 84, uns 40 anos, quase 50 anos. Isso. Ele colocou 84, 40, dá 30 e pouco, 40 e 30 e pouquinho. pouco. Então é isso. Então ele colocou uma ideia de 40 anos depois da própria escrita, né? Então é 36. claro que a gente poderia dizer que é um livro que já encerrou o tempo dele de previsão em termos de futuro. Não aconteceu assim em 1984. Algumas coisas eu acho que ele realmente mandou bem em termos de alegoria, em termos de crítica à sociedade Sim. em que ele estava vivendo. Ele estava vivendo ali no pós-guerra, na É. Inglaterra, o início da Guerra Fria, então você tinha ali a grande destruição dos regimes causada, né, pelos regimes totalitários, como o regime nazista, e a ser ainda causada pelo regime totalitário soviético, né? Uhum.
Então ele coloca o mundo dividido em três grandes superestados. O livro se passa no estado da Oceania, o superestado da Oceania, que na verdade é a Inglaterra mais a América, pensando nas três Américas, mais a Uhum. Inglaterra. Esse é um estado. Aí você tem o estado da Eurásia, que é a Europa ali da Península Ibérica até mais ou menos o leste europeu, e você tem a Lestásia, que é da Rússia, pegando ali uma parte da China, um pouquinho mais ao sul ali. Aí já não pega a Índia, não pega nada disso, que é uma área que Tá. está em litígio. A área da Uhum. África, o centro Sim. da África, é uma área que está em disputa por essas três grandes potências, por esses três grandes estados. Só que, no fundo, não acontece guerra nenhuma, não está acontecendo uma guerra. Mas o Estado que governa esse superestado da Oceania diz que está acontecendo uma guerra para que a sociedade se mobilize a produzir e a viver em ordem. Quer dizer, eles têm sempre um bom Certo. motivo para Aham. ser quem são, para viver como vivem, para aceitar o que estão aceitando, né? Uhum. Então é uma massificação completa que faz uma alusão muito grande a um regime ao regime da Coreia do Norte, por exemplo, hoje em dia, né? Se a gente fosse pegar, na Aham. Bem época não, citado. mas se a gente for pegar hoje, é o regime da Coreia do Norte. Estamos em guerra com a Coreia do Sul. Na verdade, eles não estão, né? Mas É. eles vivem nessa condição, nesse motivo para viver, e as pessoas Uhum. acordam cedo para fazer da Coreia do Norte um lugar que consiga combater a Coreia do Sul. Só que eles não estão vivendo guerra nenhuma, né? Pois é, é muito E louco. Faz uma lenda aí que eu não sei se é verdade, é uma lenda bem bastidores assim. Um amigo até falou pra mim, falou, pô, quando foi o jogo, quando a Coreia do Norte enfrentou o Brasil, se eu não me engano, na Copa de 2010, a Coreia do Norte ganhou. é, o, o doido deles lá, o líder do governo deles lá, meio que fez uma montagem para fazer a Coreia do que Norte legal. ganhar. Meu, Olha é uma só, coisa de louco. muito legal você ter citado isso, porque o livro 1984 é esse tipo de montagem da realidade, de repaginação da Sim. realidade, é o grande, é o grande lance do livro, porque o protagonista, que se chama Winston Smith, ele trabalha para um ministério chamado Ministério da Verdade, que é, na verdade, o contrário, né? É o Ministério da Pois é. Mentira. Porque o trabalho dele é o seguinte: ele tem de reescrever todas as Nossa. edições passadas sobre alguma coisa para. Como explicar isso? Para não contradizer os tempos atuais. Então, por exemplo, vamos supor que o preço do combustível tenha subido. Para que não haja uma comparação entre o preço de combustível do passado para o preço de combustível do presente, ele refaz as edições dos jornais antigos, colocando Vixe. o preço do combustível como se fosse o preço atual ou até maior, Aham. para dizer que o preço no Desceu. momento atual decresceu, que o preço atual diminuiu. Isso, Então ele vai que louco. recontando a história, ele vai recontando o passado, ele vai destruindo o passado daquele superestado da Oceania para que o presente nunca seja pior do que o Sim, passado, por pior que seja, né? sim, que legal. Caramba. E em termos de tecnologia, esse livro apresenta uma coisa muito legal que inspirou, inclusive, um programa de TV que nós temos hoje. Todas as pessoas trabalham para um partido só, né? Que é o partido INGSOC, que é uma sigla para o socialismo inglês. E esse partido é liderado por um único líder, uma única pessoa, chamado Grande Irmão, que em inglês significa Big Brother. E Pois é. foi daí mesmo que tiraram
o nome do programa não é uma coincidência, porque o que acontecia nesse mundo regido pelo Big Brother, o que acontecia nesse superestado da Oceania? Todos os lares tinham um aparelho chamado teletela, que é o seguinte, é uma televisão, só que ela também é uma câmera. Então, você é vigiado dentro da sua própria casa. Você interage, por exemplo, há lá o momento de você gritar contra os opositores. Então, todas as casas ficam gritando diante da tela com a foto do opositor, né? Gritando um monte de baixarias contra o opositor, naquele momento, como se fosse o chá das 5, né? Daquele estado, daquela sociedade. E mas ao mesmo tempo aquela TV filma você dentro da sua casa. Então qualquer coisa que você fale contra o Estado, qualquer coisa que você faça que não seja legítima em relação ao Estado, tudo isso é vigiado e tudo isso vai ser levado às últimas consequências. E aí esse protagonista, não vou dar spoilers, né? Ele começa a questionar isso, ele começa a questionar que sociedade é essa. Aí ele conhece uma garota chamada Júlia, e que também questiona isso e tal, e começa a rolar uma pegação, só que é proibido, né? O ato sexual só é permitido para fins reprodutivos nesse livro. E eles, obviamente, que se apaixonam e têm relações sexuais sem a finalidade de procriação, né? E eles se encontram em um lugar em que eles acham que não há uma teletela, né? Eles acham que eles estão num lugar secreto, enfim. Aí eu não vou contar o resto porque perde a graça para quem quiser ler um dia. Mas em termos de tecnologia, nós temos o Big Brother, que foi uma invenção bastante sarcástica até, né? Porque o livro faz uma crítica a esse tipo de coisa, a esse tipo de vigilância e tal, e a gente acabou fazendo um programa de entretenimento relacionado a esse tipo de ideia. Bem específico, né? A gente, lógico, lá nós não temos, bom, eu acho que não temos, né, uma teletela, por exemplo, porém, espelhos falsos existem, né? E aí por trás Sim, de um espelho falso, você tem, não é uma televisão, mas é um espelho que atrás tem uma câmera, e aí exatamente. te espia. Sim. Sensacional. E ele acertou muito no sentido de que nós somos uma sociedade da vigilância, né? Hoje em dia, o que nós temos de imagens e de câmeras em todos os lugares, em todos os ambientes, é uma coisa assim impressionante. Ainda não há Sim. câmeras dentro das residências, também não há nenhuma satisfação a se dar ao Estado, por conta disso, não é uma câmera que pertence ao Estado, mas as instituições todas têm câmeras e o Estado pode fazer uso dessas imagens para alguma finalidade jurídica, né? Com certeza. Então, Todo mundo. de alguma maneira nós vivemos no 84. O espaço público é muito filmado hoje, né? Pois é, a gente. Tudo que faz talvez você faça alguma coisa igual o pessoal aqui em São Vicente tava arrumando briga no trânsito e Uhum, agredindo a moto e o motoqueiro com a pessoa do carro. E uhum, a pessoa de trás já pimba, pegou o telefone, já filmou. sim, É uma forma né, de vigiar o outro. sim, E acabou se disseminando isso. sim, Muito sim. louco. E não é uma teletela também, porém, Não. é É, a mesma finalidade. mas é isso, exatamente. Não é o mesmo aparelho, mas o fenômeno que se criou em termos sociológicos é mais ou menos igual, né? É claro que Isso, o lado bom de nós nos vigiarmos é a denúncia em relação àquilo que a gente vê de errado na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é, nós estamos sendo filmados aí praticamente o tempo todo, né? E na teletela, no caso daquela sociedade do 84,
você não tinha essa liberdade individual que você tem, e se você falasse alguma coisa, fizesse alguma coisa que estivesse fora das regras do Estado, você seria julgado, você seria preso. Inclusive, há uma passagem no livro em que uma família é denunciada pelos próprios filhos, assim. Os filhos Pô, denunciam os pais a respeito do que os cara, pais tinham falado em casa, assim. nossa. É bem, bem sinistro, assim. O livro tem um ar claustrofóbico. Você É, isso que eu ia sente essa falar. claustrofobia, assim, É, você tá na sendo leitura. vigiado, É, até o próprio familiar te dedurando, o negócio é, tá feio mesmo. é. Bom, professor, nós temos 10 minutinhos, Aham, já tá meio que em cima, e você trouxe outra leitura, outra sugestão de leitura. Ó. Então a primeira foi O Admirável Mundo Novo, de aham. Aldous Huxley, muito legal. Muito legal. 1984, de George Orwell, e o Aham, famoso Laranja Mecânica. Professor, exatamente. esse livro é bem famoso. Eu, Uhum, particularmente, não li, mas todo mundo fala muito bem. sim. O que você tem pra É, gente? ele ficou muito famoso por conta do filme, né? Do Stanley Kubrick, né? Que é aquele famoso diretor americano. O filme Sim. é sensacional, já de cara, né? Vale muito a pena assistir. Apesar de quem está aí Aham. ouvindo, verifique a classificação indicativa, por favor, porque não é um Pois filme é. tão inocente assim. Então é legal tomar esse tipo de cuidado. A linguagem é um pouco forte, os elementos da história são fortes, mas o livro é melhor ainda. O livro consegue superar o filme, como acontece Uhum. em vários outros casos, né? Mas o livro é muito legal. Conta a história do Alex, que é um adolescente, ele contando o livro se passa em primeira pessoa, ele contando a sua própria história. E ele vai contando, o autor inventou uma gíria que era praticada pelos adolescentes daquele futuro, que ele não dá uma data precisa para nós, mas é um futuro não muito distante do nosso, o do Laranja Mecânica. Não é muito Uhum. distante. Você percebe isso por conta do que há de tecnologia e desenvolvimento. Não é um mundo muito distante do nosso. Socialmente também não é tão distante do nosso. Ele conta em primeira pessoa a história do Alex, que é um menino de 14 anos que vai falando através das suas próprias gírias. O autor criou um vocabulário de gírias muito legal, tem até um glossário no final do livro para você poder acompanhar a leitura, Bacana. porque o moleque apronta todas assim. Ele é líder de uma gangue com mais três caras que saem à noite para causar. A ideia deles é essa: eles vão para a escola de manhã, à noite eles vão até um bar beberem uma bebida chamada moloco, que é um leite Aham. com algum tipo de droga psicoativa, e, Uau. e eles ficam muito loucos e saem para Sai pra causar, para cama. bater. A rua é tão perigosa à noite que as pessoas não saem de casa à noite, não saem mesmo, assim. Elas têm essa ideia do mundo caótico, de um mundo tão violento, que elas não saem de casa porque elas sabem que alguém vai aprontar com elas. Só que sempre tem um ou outro que precisou sair ou que deu bandeira, e aí é oportunidade para esses caras pegarem e descerem a marreta, baterem no cidadão que estava andando pela rua, por puro prazer. Ele mesmo coloca isso, que ele não faz aquilo por nenhum motivo que não seja o puro prazer da violência. E um Que dia loucura. ele invade, ele e a sua gangue, enfim, os quatro lá, invadem a casa de uma mulher, batem na mulher, violentam a mulher, só que o marido consegue chamar a polícia. E aí os três da gangue conseguem fugir e ele não. Ele é preso. Aí ele está lá numa prisão federal, numa prisão comum, que não tem nenhuma descrição fora do comum. Uhum. E só que aí é que entra a parte da ficção científica.
eles têm um tratamento que está em experiência chamado tratamento Ludovico, que é o nome do doutor que está desenvolvendo esse tratamento, que é o quê? É uma espécie de castração química. Ele faz Nossa. uma lavagem cerebral em você, e aí você vai sair curado do seu ímpeto pela violência, da sua explosão pela violência. Você vai ser condicionado a não ser uma pessoa violenta mais. Aí tem até uma cena bem famosa no filme de colocarem o protagonista diante de uma tela de cinema, com os olhos abertos, assim, pregados, né, para ele não piscar, e a pessoa colocando um Aham. colírio ali, colocando alguma coisa, e injetando alguma droga na veia dele, e as cenas que passam na tela são só cenas de violência, cenas de porradaria, sanguinolência pura, né? E aí ele vai ficando em pânico com aquilo Uhum. e ele, em 15 dias depois de tratamento, ele já pede para sair, assim, que ele não aguenta mais ver tanta violência. E aí resolvem fazer uma exposição com ele Uhum. para provar que aquele método funciona. Aí colocam num palco, tá lá o ministro da Saúde, autoridades e tal, para ver que o tratamento funciona. Aí colocam um É uma cara. espécie, é uma espécie de hipnopédia, né, Sim, do Admirável Mundo Novo. Só que você não sim, tá dormindo. Tá sendo, exatamente. tipo, obrigado a ficar de olho aberto, muito louco. Exatamente. Você Que fica viagem. obrigado a ver. E no começo ele descreve como algo normal, que ele até gosta, porque ele é uma pessoa violenta, né? Mas Sim. 15 dias depois ele já não quer mais. E ele topou esse tratamento porque isso diminuiria o tempo de pena dele, né? Já que Uhum. se ele topasse o tratamento, e ele foi avisado por um pastor que se tornou amigo dele na igreja, para não aceitar, né? Porque aquilo não era uma coisa certa. Mas ele Pois é. aceitou e aí ele vira uma cobaia em exibição, assim. Chega um cara no palco, dá porrada pra caramba nele e ele, na hora que ele pensa em reagir, ele descreve isso em primeira pessoa, né? Então é muito legal. Na hora que ele pensa em reagir, vem tanta náusea que ele tem vontade de vomitar, que ele não consegue mais ter raiva. Ele não consegue. Uhum. Aí uma hora eles colocam uma mulher que vai lá toda oferecida para ele e tal, toda sedutora, e ele não consegue se sentir bem para ficar com aquela mulher, ele não, aquilo não estimula mais, só tem vontade de Certo. vomitar. Aí todo mundo acha que o Nossa. tratamento deu certo, né? E, Aham. e ele então é liberto. Mas ele não é mais ninguém, né? Ele não é mais ninguém. Sim. Quando ele sai, tinham alugado o quarto dele de casa para uma outra pessoa, venderam tudo para pagar a prisão dele, porque a prisão lá era paga pela família, né? Uhum. E ele não tem mais vida, cara. Ele não tem mais nada. Aquilo que ele era acabou, assim. Então a discussão que esse livro traz é assim, até que ponto a ciência deve, até que ponto ela é o bem, até que ponto a gente é livre para fazer o bem ou para Sim. fazer o mal. Então é um livro que discute, através da ficção científica, discute a ética, né? O Uhum. quanto nós somos livres para escolhermos o caminho do bem ou escolhermos o Sim. caminho do mal, né? Então é um livro também muito legal, vale muito a pena. Em termos de Bom. aparelhagem, ele ouve Uhum. música em fita também. Ninguém inventou, ninguém teve as ideias do Steve Jobs nesses livros, assim, o que deu para perceber foi isso, Com certeza. né? Com certeza. Ninguém teve. Apesar que nesse Admirável Mundo Novo, é, essa questão do cinema já era alguma É, coisa bem fora da casinha, né? sim, E, querendo ou essa não, era. se tornou, né, uma realidade. Mas, assim, são três ideias, três livros bem bacanas, bastante interessante aí pro Sim, pessoal dar são, uma lida, gastar um tempo, porque vai vale a ser, pena. vale a pena, vai ser bem recompensado. Vale muito a Maravilha. pena, em vários sentidos, estilístico, Sim. alegórico, imaginativo.
Vale muito a pena, dá o que pensar pra caramba. São livros inesquecíveis. Com certeza. Bom, professor, infelizmente nosso tempo já está estourando. Eu sei que a gente tem bastante conteúdo aqui que a gente separou Aham. e já vou te deixar um convite. Se você quiser fazer a parte 2 semana que vem, Beleza. estamos estamos aí porque material a gente tem de monte, gente. É muita coisa bacana. A gente nem falou, a gente iria abordar algumas coisas sobre os Jetsons, por exemplo. Não Aham. sei se os alunos aí da nossa escola conhecem, né? Ou já ouviram falar, mas é um desenho que era da minha época e Sim, sim. eu ficava olhando, imaginando aquilo, e falo, caramba, é, um dia eu quero estar tipo, no mundo, né? Digamos assim, com coisas Sim, automatizadas e nós estamos chegando, né? A sim, gente sim, também tem um pouquinho sobre a profecia dos Simpsons, né? O pessoal fala muito, os Simpsons sim, previram, quê? E também tem uma coisa bacana sobre os filmes, né? O De Volta para o Futuro, sim, que eles eram do passado, foram para o futuro, vai e voltam. São três filmes que tem muitas coisas bacanas para falar que eles é, previram, erraram uhum, e outras acertaram, né? Digamos assim. exatamente. Tranquilo? Muito legal. Obrigado pelo convite, Aramis. Adorei falar desses livros. Boa. Falar de ficção científica é muito Não, gostoso. sim, muito E é isso legal. aí, galera. Aproveite. Se tiver oportunidade de ler, leia ou assista a Uhum. alguns filmes. Enfim, mergulhe na ficção científica porque é uma coisa muito Vale a pena, saudável de se fazer. Vale a pena. com certeza, com certeza. Então é isso, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E então, nos vemos semana que vem? Nos vemos semana que vem. Tranquilo. Então fechou. Vai ter a parte Fechou. 2, pessoal. Já anunciamos aí em primeira mão. E então vamos voltar à quantidade. Gente, muito obrigado. Obrigado pelos comentários, por vocês, Giovana, por ter assistido, o pessoal aí. E é isso, Obrigado. gente. Valeu, José. Até Obrigado, semana gente. que vem. Obrigado a Um todo mundo que abraço. assistiu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.